Seja muito bem-vindo, tropa. Meu nome é Thiago Vilaça, sou pré-candidato a deputado federal pelo partido Missão aqui no Rio de Janeiro e você está assistindo agora a um canal diferente, tá? Esse canal aqui, a proposta desse canal aqui é investigar, analisar, entender, questionar os posicionamentos dos políticos, dos influenciadores, dos repórteres, da mídia e ser meticuloso, ser pragmático, com a ausência o máximo possível de viés e só análise do contexto. Então, é um vídeo sem corte. Na verdade, são vídeos sem corte, porque eu quero trazer o contexto em si, para ficar muito imparcial e você poder analisar junto comigo e tirar suas próprias conclusões, beleza? Eu tinha gravado um vídeo antes, em sequência, da apresentação do canal, por ser o primeiro vídeo, né? Mas eu achei que ficou meio ruim, então eu tô fazendo um novo, tá? Então, como eu fiz a apresentação junto com a análise do vídeo, eu já tenho uma opinião que eu posso dar pra vocês e tá demais, beleza? Bom, qual que é o primeiro vídeo? É um vídeo de 2025, onde o Kim Kataguiri e o Lindbergh Farias foram no podcast do Vilela, no Inteligência Limitada. E na época, eles estavam. Óbvio, eles debateram milhões de coisas, né? Mas na época desse vídeo, eles estavam debatendo. O Kim Kataguiri levantou a bola dos privilégios, né? Do porquê que o salário do presidente do Senado e da Câmara dos Deputados aumentaram os valores, enfim, vocês vão ver ao longo do vídeo por que eu trouxe esse tema? Porque ele foi recorrente. Agora, em 2026, a primeira coisa que os candidatos, né? Candidatos não, né? Os deputados, pré-candidato sou eu, os deputados fizeram quando voltaram do recesso do final do ano foi aumentar os próprios salários. Ou seja, você foi trouxa no ano passado, isso você voltou a ser trouxa. Então você é trouxa recorrente. E a gente não faz nada. É por isso que eu bato tanto na tecla da indignação. Tem vários insightzinhos aqui durante o vídeo. Então, já comenta o que você acha, compartilha, deixa o like, não esquece, beleza? Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Lindbergh. Dentro da sua lógica de cortar privilégio, dentro da sua lógica de fazer um enfrentamento aos ricos, o PT, na legislatura passada, votou a favor do aumento do salário de deputado, senador, presidente e ministro. Deputado, senador, presidente e ministro já faz parte do 1% mais rico da população. Você acha que faz sentido falar em combate a privilégio, combate a mais rico, e aumentar o próprio salário de deputado, aumentar o próprio salário de senador, aumentar o salário do presidente da república? Esse é o primeiro ponto. Primeira pergunta que ele faz. Você acha que faz sentido aumentar? E ele tá falando de 3 cargos, né? Deputado, senador e presidente. Primeira pergunta. Vamos lá. Um ponto. Recentemente foi votado o aumento do número de deputados. Não só mais gasto, como também mais uma distorção na representatividade. Principalmente eu, que represento o estado de São Paulo, ficou mais diluído. A gente tem mais povo e menos deputado que outros estados. E o PT votou, na sua maioria, acho que você votou também a favor, de aumentar o número de deputados, né? E aumentando os gastos. O Lula publicou medida provisória, beneficiando... Ao segundo ponto. Aumentar o número de deputados. Ele falou dos três cargos, falou de aumentar o número de deputados e falou uma coisa que quase ninguém fala, que é a tal da representatividade. Por que eu acho que vale a pena colocar isso aqui no meio do subliminar? Esse negócio de representatividade, você tem que ter muito cuidado, porque ele é o início e o fim do que a gente vive como política identitária. A política ela passou de um tempo para cá, se não me engano, acho que depois do Bolsonaro isso ficou muito evidente, de uma política, uma análise de projetos, de propostas, de conceitos, onde você não avalia muito o conteúdo da campanha, mas assim como aquele candidato se identifica com você. Quanto daquele candidato tem de você, quanto ele te representa. E quando tenho que ter muita parcimônia ao falar isso, porque quando um candidato vira para a televisão ou vira um debate e fala assim, isso não me representa, ou eu represento tal coisa, ele quer que você crie uma identidade com ele. Ele quer que você se aproxime dele. Ele quer fazer com que você, de alguma maneira, se conecte emocionalmente com ele.
Isso é a maior cilada que pode acontecer em qualquer tipo de situação. A gente faz muito isso, né, nos relacionamentos homens e mulheres. A gente tenta se conectar com coisas que você vive no dia a dia, coisas que você faz em comum, coisas que você gosta em comum. Isso é uma busca natural nossa. A gente busca isso. Os políticos descobriram e é por isso que hoje essa coisa do político de estimação se justifica muito. Então, eu quero trazer aqui, já para começar o nosso primeiro vídeo, a análise sobre essa desgraça chamada representatividade, que a gente tem que ter cuidado com isso. Então, dito isso, vamos seguir aqui com a pergunta do Kim. Então, ele dividiu aqui presidente do Senado e aumento dos gastos, né? Com presidente do Senado, deputado. Aí ele fala, a segunda coisa, ele aumenta o número de deputados na Câmara. Sendo a Âmbar, que é a empresa de energia dos irmãos Batista, tirando 2 bilhões de reais do dinheiro do pagador de imposto pobre e passando pro bolso do bilionário dos irmãos Batistas. Taxa das blusinhas, cobrou 20% dos mais pobres, né? 88% de quem comprava online é de baixa renda, por causa do lobby do velho da van, da Magazine Luiza, das Americanas, né? Então, o Lula atendeu o velho da van, a Haddad atendeu o velho da van. Como tá com o velho da van agora? Como a gente pode falar de taxar pobre e mandar bilhão pra quem já é bilionário e falar em combater os super ricos? Quero fazer essa pergunta pro Lindbergh. Colocamos novamente e pautamos o projeto dos super salários, que é um ponto que pode ter unidade lá dentro, porque, gente, tem desembargador ganhando 300, 400 mil reais. Essa é a realidade. Qual é o teto do super salário? O salário do ministro Supremo. Tinha um projeto que foi aprovado pela Câmara e está no Senado, que, sinceramente, é meio vergonhoso, porque eles estão dizendo o seguinte: o teto, em vez de ser 46 mil, pode ser 46 mil e mais 46 mil de penduricalhos, que dá 92 mil reais. Então a gente está pautando o projeto do PT para o governo, para ser votado agora nesse bolo. A questão do super salário, nós temos que enfrentar isso. Vilela é um lobby muito grande. Chega na hora lá, em 2 dias, quando o governo apresentou, o Haddad apresentou, lobby do Ministério Público, lobby do Poder Judiciário. Então eu acho que esses pontos aqui são... Deixa eu só fazer um adendo aqui, cara. Você já reparou que também tudo é uma justificativa genérica para os maiores problemas da sociedade no geral? Então, é o problema do lobby do executivo com o judiciário, o problema do lobby dos empresários com o executivo. Na prática, o que eu entendo por lobby, né? Lobby é quando você deseja ser favorecido em algo e aí você troca favores. Você dá com a mão e recebe com a outra. Então, e isso é da política. Isso vai ter. O problema, eu acho que é plausível de ter. O problema acontece quando os interesses da sociedade ficam de lado, tá? Então, eu não vejo problema nenhum em ter lobby. Acho que nossos relacionamentos afetivos são assim, de lobby. Eu te ofereço o que eu tenho, você oferece o que você tem e a gente troca, né? Então, eu não vejo problema nenhum em lobby, desde que a sociedade não saia prejudicada nessa questão. Mas você já viu que ele não respondeu, né? Assim, respondeu da maneira passapanista do Lindbergh, porque esse vídeo aqui hoje é dia 26 de março de 2026. Esse vídeo foi gravado, se não me engano, em meados de 2025 e já havia sido... Tem 1 ano que você e eu somos feitos de otários, babacas, no sentido de que eles já haviam aumentado os seus próprios salários no ano passado, 2025, e fizeram... A primeira coisa que eles fizeram, e o Kim foi o único lá na bancada que soltou o verbo, rasgou. A primeira coisa que eles fizeram quando voltaram do recesso foi o quê? Aumentar o valor dos próprios salários. Não votaram nem a PEC da segurança, não votaram porra nenhuma. A primeira coisa que eles fizeram foi votar isso. E logo em seguida, se eu não me engano, o presidente da Câmara dos Deputados sancionou o aumento do número de assessores, um negócio desse assim. Vamos continuar na resposta do Lindbergh. Pontos aqui são pontos importantes de combate aos privilégios. Vou falar das blusinhas. Se tem um brasileiro que foi contra aquela taxa das blusinhas, foi o Lula. Contra.
E mentira da turma bolsonarista. Tu se lembra que teve briga? Porque, inclusive, o governo teve que recuar porque a repercussão foi tão grande. Não vai ser mais assim. Aí eles mudaram a narrativa. Vamos taxar as empresas, não vamos taxar o comprador, né? A pessoa que está comprando. Porque estava tendo a lobby lá dentro com o velho da van e a turma para votar aquilo. Foi o Congresso, foi uma votação do parlamento. Que queriam colocar 60%, o parlamento votou. Você sabe que, você pode até dizer, o presidente podia ter vetado, podia, mas seria uma crise política. Sabe como é que eu chamo isso? Deslocamento lateral de quadril. O famoso tirar o seu da reta. Caralho, como é que ele consegue, meu irmão? Ele manobra mais que o Gabriel Medina. O Lula resistiu o tempo inteiro. Eu digo mais, o Lula e a própria Janja, a primeira-dama, que tinha essa posição muito clara contra essa taxa das blusinhas. Mentiroso! O Lula contra o tempo inteiro. Eu acompanhei isso. Aí de última hora disseram, cai de 60% para 20%, impuseram ali. Impuseram um acordo. Foi patrocinado e dirigido pela Câmara, pelo presidente da época. Foi isso que aconteceu. O Lula protestou contra isso o tempo todo. Mano, protestar, eu posso protestar, você pode protestar. Agora, o que existe de discurso que é uma coisa e na prática é outra, não tá no gibi. Irmão, o próprio Nicolas, outro dia, ele falou que era contra a PEC da blindagem, mas votou a favor. Teve uma outra coisa que ele mentiu na cara de pau, cara, que eu não lembro exatamente o que foi. Mas ele mentiu na cara de pau, na cara dura. Enfim. Essa é que é a verdade. E deixa eu te contar em relação à questão dos deputados. Todo mundo votou pelos seus estados. Votamos. Só que naquele momento, de lá pra cá, houve uma mudança na conjuntura muito grande. O debate que está colocado no país agora é quem vai pagar a conta por essa crise que apareceu aí agora. Se são os mais ricos ou que vão... Perguntas genéricas que não resolvem nada. Até quando? Até que ponto? E você acha que isso resolve? Meu irmão, quando tu tá num debate, geralmente isso, o debatedor, o cara lá, ele usa isso a favor dele. Até quando a gente vai aceitar... se você vê Hora 1, que tem uma interação maior com o público, que eles mandam a mensagem, em alguns momentos entram umas perguntas, né, das pessoas e tal, assim. E aí entram, os principais comentários são, até quando a gente vai permitir que isso aconteça? Até que ponto o Brasil vai permitir que essa roubalheira... São perguntas genéricas que elas não respondem nada, elas te causam uma falsa sensação de alívio sobre a responsabilidade de mudar esse cenário. E você acha que isso resolve, né? Quando alguém vira pra você assim num debate ou num argumento, até mesmo se você tiver um relacionamento afetivo, ou com seu sócio, ou com um funcionário, ou com qualquer... Como você pode usar isso na sua vida? Geralmente a pessoa usa isso como um checkmate. Só que esse checkmate é falso. Quando a pessoa vira pra você e fala assim, tá, mas você acha que isso resolve? Você vira pra ela e fala assim, quem disse, meu amigo, que eu quero resolver? Eu não preciso resolver. Mas se eu tiver o mínimo de chance de melhorar a situação, melhorar a circunstância, eu vou fazer. Então, você acha que isso resolve? Expõe na prática uma dificuldade nossa de agir só quando o plano está perfeito. Agir só quando o resultado for garantido. E isso é muito perigoso, porque essa pergunta, ela te leva para esse caminho. Então, na prática, você tem que ficar atento, porque isso é uma cilada no final das contas. Mais ricos ou que vocês defendem. Porque eu quero perguntar se o Kim defende tirar os pisos constitucionais de saúde e educação. Eu quero te perguntar, Kim, também, se você é a favor de desvincular o salário mínimo da Previdência, ou seja, que o aposentado pague menos, ganhe menos do que um salário mínimo. Você entende, Vilela? A discussão aqui é quem vai pagar a conta. Então esse é o debate que está colocado para o país. E eu vejo uma reação muito grande do Congresso, sim. Porque nessa hora, ninguém quer mexer em nada. Ninguém quer abrir mão dos benefícios tributários. Desembargador não quer mexer no super salário. Ninguém. E aí? Então, é em cima desse debate que eu te pergunto. Qual é a saída? A saída que o mercado oferece é essa. É tirar dos pobres. Primeiro ponto. Sou sim a favor de desvincular piso de saúde e de educação. E não é para investir menos em saúde e investir menos em educação.
Nenhum país. Vai ficar muito grande esse vídeo. Vou encerrar o primeiro por aqui. Se você gostou, curte, compartilha. Se você achou que faz sentido gravar outros conteúdos, me manda aqui, comenta, manda pra mim o que você acha. E pra cima deles.